E ainda falando Desculpa, e ainda falando da Amazônia, o assunto agora é bioeconomia. O setor que até 2030 pode responder por 2,7% do PIB dos 38 países que compõem a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e que reúne as economias mais avançadas do mundo. E esse percentual pode ser ainda maior em países como o Brasil, devido à grande biodiversidade que nós temos por aqui e também às nossas práticas sustentáveis de conservação do meio ambiente. Mas o que significa exatamente esse conceito de bioeconomia? O que define uma atividade que faz parte da bioeconomia? De acordo com os cientistas, essa falta de definição é um problema que pode prejudicar a Amazônia. Quem fala com a gente sobre esse assunto é Joyce Ferreira, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada, boa tarde. Obrigada, muito boa tarde para você também. E eu quero começar justamente por aí. Por que os cientistas alegam que falta uma definição mais clara e precisa do termo bioeconomia? E como é que isso pode prejudicar os povos da Amazônia? Sim, isso é muito importante porque hoje nós temos, por exemplo, o PIB da bioeconomia. Então, você pode ter incluído nele algodão, soja, laranja, citros em geral. Então, isso é uma vertente que se chama de bioeconomia. Você tem uma outra são produções mais ligadas aos biocombustíveis, ao uso dos recursos renováveis para substituir os combustíveis fósseis, como uma estratégia de redução do problema das mudanças climáticas. E, finalmente, você tem uma bioeconomia, que é essa que a gente tem bastante aqui na Amazônia, que é a extração dos produtos florestais, feito pelas comunidades locais, pelos agricultores familiares. Aí nós temos, por exemplo, a produção de açaí no método tradicional, né, o manejo do açaí nas várzeas aqui da região, andiroba, guaraná e todos esses produtos que são tipicamente da floresta ou dos rios, né, como é o caso da pesca. Então você vê como são produções completamente distintas. Então Uhum. você tem atores diferentes, você tem produtores diferentes, você tem cadeias produtivas diferentes, formas de produzir diferentes. Então, claro que essa combinação de cadeias produtivas tão diferentes, elas requerem estratégias políticas, programas e olhares diferentes. Então, essa é uma questão principal. Então, você pergunta, por que que isso pode ser prejudicial para as comunidades tradicionais da Amazônia? Porque, tradicionalmente, historicamente, essas populações elas são mais vulneráveis, elas tiveram, ao longo do tempo, menos crédito, elas têm dificuldade para assistência técnica, Uhum. para a produção de forma geral, então tem muitas vulnerabilidades. É claro que se você coloca tudo no mesmo guarda-chuva, aqueles que são mais vulneráveis, eles vão ser desfavorecidos. Então, o que nós defendemos é que tenhamos um olhar diferenciado na parte de economia para essas comunidades tradicionais de todo o Brasil e com foco particular aqui na Amazônia. Entendi. Então, quando a gente está falando especificamente dessas atividades da Amazônia, né, dessas atividades aí feitas principalmente por pequenos produtores, qual seria o termo ideal? Vocês citam ali num trabalho publicado recentemente na revista internacional Ecological Economics que o termo sociobioeconomia seria mais adequado. É isso mesmo? O que esse conceito, então, propõe para determinar com mais veracidade, ali, com mais realmente definição, essas atividades que você citou há pouco, Joyce? Exatamente. Então, nós temos esse grande guarda-chuva, que é a bioeconomia. Obviamente, tem várias atividades envolvidas nela, mas nós defendemos, isso é um termo, o termo sociobioeconomia, ele já vem sendo usado por movimentos sociais, pelos próprios agricultores familiares e tradicionais, colegas cientistas de diversas instituições amazônicas também endossando o uso desse termo, né? Então, isso é importante porque você vai justamente trazer esses valores de equidade, de justiça social, de valorização dos conhecimentos tradicionais, inclusive na própria Estratégia Nacional de Bioeconomia, que foi lançada em 5 de junho, o último, coloca no conceito esses valores. Então, nós precisamos agora como aplicar isso na prática, né? Como trazer para a bioeconomia, já que a Amazônia
é uma região com tanta biodiversidade, ela tem todo esse papel ligado à produção de chuvas para a própria agricultura, então nós precisamos garantir a conservação dessas florestas. Quem são as pessoas que estão diretamente envolvidas na conservação das florestas? Os povos e comunidades tradicionais, que têm uma maneira muito própria de fazer as suas práticas produtivas, extrativas, que são compatíveis com a conservação da floresta. Então, nós temos que apoiar justamente essas populações, né? Então, esse uso do termo sociobioeconomia, ele vai garantir determinados princípios de equidade, de redução das desigualdades sociais e de conservação das florestas, que é o que nós necessitamos hoje. Tá certo. Agora, Joyce, o que vocês sugerem, né, em termos de políticas públicas, de incentivos, para que justamente essa sociobioeconomia, ela se desenvolva, ela cresça, ela seja valorizada? Eu acho que o primeiro ponto é que qualquer empresa e qualquer programa de desenvolvimento da sociobioeconomia tem que estabelecer um diálogo diretamente com as populações locais. Então, nada pode ser planejado sem essas comunidades locais tradicionais, agricultores familiares. Tem muitas iniciativas em desenvolvimento na região. Temos muitas cooperativas, associações, produtos sendo produzidos, a pesca, o ecoturismo, o próprio carbono, biodiversidade, tudo isso vem acontecendo na região. Então, nenhuma iniciativa pode chegar na região como se não existisse nada. Então, tem que averiguar quais são os interesses dessas populações, o que eles vêm sendo feito, o que vem sendo feito aqui, quais são as fortalezas, quais são os desafios, onde eles precisam de apoio. Justamente esse é o ponto de partida, né? Justamente onde precisa de mais apoio, capacitação, melhoria da infraestrutura, conectividade digital, estradas, saúde, educação, desenvolver produtos, mas não apenas trabalhar com a parte de marketing, de comercialização. Então, mas primeira questão, o ponto de partida é identificar, ouvir dessas próprias comunidades quais são os seus interesses e quais são as suas prioridades. Perfeito. Joyce Ferreira, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez, bom trabalho para vocês aí na Embrapa. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.